Obrigado, Eugênio. Boa noite, pessoal. Aqueles que eu pude anteriormente dar boa noite e aqueles que entraram agora, meu boa noite. O meu agradecimento ao nosso querido irmão Eugênio por mais uma parceria e todos aqui vocês que estão interligados, pelas rogativas, ao nosso querido Manelzinho pela leitura tão providencial com relação à nossa jornada, aquilo que nós aprendemos dentro dessa nossa caminhada pelo Pentateuco, pelas obras espíritas, buscando sempre dar de graça aquilo que recebeste de graça, aquilo que nós estamos aurindo, principalmente esse conhecimento que nós vamos buscar compartilhar, a partir do momento que a gente coloca esse sentimento dentro, né, esses conhecimentos dentro do nosso íntimo e nos transformam, porque é isso que nós devemos buscar de todas as formas, com os ensinamentos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e principalmente com a doutrina espírita, porque estamos iniciando essa nossa relação com a nossa querida doutrina. Então, sempre temos que buscar as interpretações mesmo do Evangelho voltado para a doutrina espírita. Se somos espíritos, temos que buscar todas as interpretações baseadas no Evangelho segundo o Espiritismo e principalmente no Pentateuco kardeciano. E isso me fez trazer algumas reflexões depois de conversas que eu tive com o seu Inácio, devido à dificuldade que eu estava tendo em alguns pontos, e principalmente nessa obra que a gente utiliza, quando eu me fecho muito nela e fico sem opções de refletir. E isso me deu um pouco mais de liberdade, tanto para as minhas reflexões, como trazer para vocês esses conhecimentos e não colocar de uma forma tão engessada, né? Tanto que hoje não vamos ter muitas projeções, eu vou focar apenas no texto em si, da passagem, e a gente vai ficar debatendo sobre ela. Eu vou comentar dentro dessa sequência aqui, ponto a ponto, bem rápido, baseado naquilo que a gente faz os estudos, né, a qual eu me dedico durante a semana para trazer para vocês, e é um ponto de vista que eu trago, é uma interpretação. Isso não quer dizer que a forma como eu olho e trago para vocês é uma verdade absoluta, porque nós aprendemos com a doutrina espírita que nós sempre temos que nos questionar, não é porque é Marcos, fulano ou ciclano que está falando que a gente vai seguir cegamente e acreditar. Nós vamos trazer as nossas colocações e vocês vão confrontar com aquilo que vocês já têm de bagagem e, claro, e dentro desse nosso compromisso, a qual nós temos sempre que vocês virem algo que está em desacordo, vocês podem parar, questionar, trazer novas colocações, que eu estou aberto a novos conhecimentos e a novos aprendizados. Como vocês estão vendo e como o nosso querido irmão Eugênio já nos trouxe, hoje nós estamos entrando nesse tema 21, esse é o nosso encontro de número 31, né? São 31 semanas aqui estudando o ministério do nosso Mestre Jesus, né? Do seu nascimento, a sua ressurreição, o momento em que o nosso Mestre Jesus vence o mundo e nos demonstra o caminho a seguir. E hoje, mais esse tema, dentro desse Evangelho Redivivo, né, o tema 21, nós vamos tratar exatamente dentro do Sermão do Monte ainda, que ainda nós não finalizamos ele, vamos refletir um pouco sobre o Pai Nosso e a eficácia da oração. Toda a nossa fala hoje e a obra em si, logo na questão, não na questão, mas na página 193, quem tiver com a obra física aberta, quando ele traz o tema 21, ele já pontua aqui no item 21.1, quando ele diz que vai seguir, né, as orientações de Allan Kardec, que consta no capítulo 27 e 28, né? Mesmo que ele tenha colocado os temas de forma invertidas do Evangelho segundo o Espiritismo, mas eles vão seguir essa ordem, né? Essa é a primeira informação que é importante a gente ter para destacar sobre como eles vão abordar esse tema. Claro, tem algumas discordâncias, mas isso não vem ao caso, que nós vamos fazer a leitura tranquilamente e refletir sobre a prece Pai Nosso, que nós, já pela terceira vez, vamos adentrar nela ainda, né? Estamos no nosso terceiro ciclo de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós extraímos todos os conhecimentos necessários para interpretar o Evangelho, né? Os Evangelhos, os canônicos, vamos dizer assim, aqueles que foram aceitos pelas igrejas da época, aquele a qual existe toda uma polêmica, por que não os outros, porque esse em si, enfim.
Esse não é o objeto do nosso estudo da noite, mas é sempre bom a gente estar pontuando e relembrando, porque nós não devemos nos furtar de abordar todos os pontos necessários e devemos sempre estar plantando essa semente, e cada um dentro da sua curiosidade, da sua necessidade, pode também servir como mais esse multiplicador do Evangelho segundo o Espiritismo, e principalmente do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós já falamos algumas vezes, a doutrina espírita veio nos permitir compreender o nosso Mestre Jesus em sua maior plenitude. Nós sabemos da dificuldade que é interpretar, trazer a forma como nos é passado e nos foi passado ao longo dos milênios por aqueles que detinham esse conhecimento, vamos falar assim, a qual as igrejas, por um tempo, tiveram esse conhecimento e foram negados inúmeras vezes o acesso a obras originais, a qual se encontravam no poder de poucos. Né? Nós sabemos o poder que a Bíblia tem, que a palavra tem, e cada um pode direcioná-la de acordo com as suas necessidades, os seus objetivos, alguns escusos e outros nobres. O capítulo 28 vem tratando sobre a oração dominical, ele está no item 2 e 3, onde Kardec traz as suas explanações sobre o tema, a sua interpretação, o que ele acha importante refletir sobre essa questão. Como eu falei para vocês, a gente vai caminhar aqui pela obra, claro, para fazer jus e respeitar aqueles, assim como nós também, que adquirimos a obra Evangelho Redivivo, para nos servir de norte, né, de início, assim vamos falar, para poder que a gente ter pelo menos uma noção de como passar, né, esse tema para estudo e principalmente para usar em nosso benefício para não nos atrapalharmos quando formos montar as questões e, enfim, ficaria mais fácil e como a obra estava sendo lançada e divulgada, nós preferimos utilizá-la para, claro, não tínhamos o conhecimento suficiente, nem a pedagogia para montar essa estrutura para passar para vocês, e como tínhamos essa obra, que foi recém-lançada o ano passado, se não me engano, já está no volume 3, que é o Evangelho de Marcos, que eles também fizeram esse estudo, e vão fazer de todas as obras, né? Mas para nós agora é interessante a gente se ater nela. E nós vamos para o item 21.1, quem tiver ainda com a página 194, dentro dessa página, desse tema, como vocês vêm olhando aqui e podem constatar, no início, ele vem trazendo o Evangelho, né, do verso 7 ao 14, só que eu estendi até o 15, que a gente vai ver na projeção seguinte. Ele traz umas iniciais reflexões sobre os temas repetições, né, e o que significa o maligno, vamos assim falar, ele traz essa interpretação. Ele fala sobre as preces repetitivas dentro desse contexto que a gente vai ver da oração Pai Nosso como um todo, e ele traz uma informação no parágrafo final, no final da página, né, com relação à citação. Né, o Pai Nosso é também denominado oração dominical, expressão utilizada inclusive por Kardec, porque, segundo as tradições, o dia de domingo é o 7º da criação, sendo santificado e abençoado por Deus. Aí ele cita Gênesis 1, 31, né, capítulo 1, verso 1, 31, e capítulo 2, verso 1 e 3. E ele fala também, é o dia de Deus, do Senhor. E faz uma citação, por outro lado, em Apocalipse 1:10, né, que se por si só ele já tivesse feito essa citação para que você chegasse a essa conclusão de que o dia do domingo é um dia do Senhor, você ficaria sem compreender absolutamente nada, porque esse capítulo 1, verso 10, você não chega a essa conclusão. Eles colocaram, mas quando você vai fazer a leitura, você, por óbvio, não consegue. Né? Por que o dia do domingo é o dia do Senhor? E por que foi instituído o dia do domingo? Se nós sabemos também, tanto em Êxodo como em Deuteronômio, que é citado, né, textualmente. Eu escrevi aqui, né, Êxodo 20, capítulo 20, verso 1 a 11, né, lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará da sua obra. Mas o 7º dia é o sábado. Tanto em Êxodo como em Deuteronômio, ele nomina o 7º dia como o sábado, né? Aí você, para entender por que o domingo, por que dominical, como foi que surgiu a questão do domingo, e o domingo sendo o dia do Senhor. Quando vocês vão falar, quando nós falamos sobre o cristianismo como um todo, e principalmente quando a gente vê essa questão do ministério de Jesus, tanto em Marcos, né,
quando fala sobre, tanto em Mateus, quando ele vem falar sobre a ressurreição de Jesus, e aí você vai ler tanto em Mateus 28, né, no capítulo 28, como você vai ler em Marcos também, no capítulo 16, em Lucas 24 e em João capítulo 20 também. Todos eles fazem a citação, de certa maneira, já colocando você para essa reflexão, entendendo por que o dia de domingo, né? Quando ele fala, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro, né? E aí, em Lucas também, em Marcos, ele também faz essa mesma colocação, como o primeiro dia da semana sendo posterior aos sábados, e subentende-se que é o domingo. Então, sempre que fala-se o dia do Senhor, é relacionado à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo por ter sido num domingo. Ponto. Por quê? Porque não existe, dentro dos estudos bíblicos, arqueológicos, documental, nada que diga que depois que Jesus Cristo ressuscitou, os judeus, ou os cristãos, ou os apóstolos instituíram o dia de domingo para louvar ao Senhor, ou para ser o dia, como algumas religiões colocaram, para servir ao Senhor, ou para terem, né, todas essas questões de ritualismo, de missas, de encontros, enfim, que as religiões se utilizaram para dizer que o domingo era um dia que tinha que ser entregue ao Senhor, ao louvar a Deus. E quando é que você compreende totalmente que o domingo foi instituído, vamos dizer assim, ou institucionalizado para ser o dia de louvar a Deus, ou o dia de louvar a nosso Senhor Jesus Cristo? Por causa de um édito de Constantino, em 321 depois de Cristo, quando ele, Constantino, um dos imperadores romanos que, de certa maneira, acabaram com a perseguição dos cristãos, ele disse que, a partir daquela data, que era março, né, março do ano 321 depois de Cristo, ele instituía o dia de domingo como um feriado para os romanos. Então, naquele dia, domingo 321 depois de Cristo, a partir de março, eles não poderiam trabalhar, né, os que tinham funcionário público, vamos dizer assim, e das empresas privadas. Mas só que os agricultores, eles poderiam trabalhar de acordo com as suas necessidades. E daí, desse decreto de Constantino, é que as igrejas, no futuro, depois de Constantino, já arraigado com essa questão do domingo, do feriado, e porque os judeus já tinham o dia de louvar a Deus, que era no sábado, né, no Shabá, eles instituíram, trouxeram para ele, fortaleceram a questão do domingo através de Constantino, né, através do seu decreto, e instituíram o domingo, como nós conhecemos hoje em dia, fizeram essa ligação toda como sendo o dia do Senhor, como sendo o dia de louvar a Deus, e todas essas questões, e nós sabemos que o nosso Mestre Jesus não instituiu nada disso, nosso Mestre Jesus não veio trazer nenhuma nova igreja em si, e nós sabemos também que Constantino, quando trouxe isso, ele só queria homenagear o Deus Sol, né, Mitre, né, o Mitra, para ele não estava querendo homenagear a Deus, nem o cristianismo, nem coisa nenhuma nesse sentido. Eram questões totalmente à parte. Então, se você fosse chegar a essa conclusão, baseada nesses 2 parágrafos aqui, se você fosse tentar chegar a essa conclusão, olhando apenas esses recortes de Gênesis ou Apocalipse, como eles colocaram aqui, você não conseguiria, porque eles, não sei o porquê, e também não me interessa ficar aprofundando isso, eles resolveram colocar aqui, acho que simplesmente citar, porque sabe que a maioria das pessoas não vão buscar, simplesmente aceitam o que está aqui, e nós aprendemos dentro da doutrina espírita que a gente não pode aceitar as coisas da forma como são passadas para todos aqueles que se dizem espíritas, principalmente palestrantes, escritores, seja quem for, temos que sempre buscar a fonte e pesquisar. Eu tinha necessidade e a obrigação de trazer para vocês essa questão, para que a gente pudesse caminhar agora sobre os ensinamentos dentro da coletânea de prece, né, no capítulo 28, a respeito da oração dominical. Que a oração dominical a gente tem que tirar essa questão do domingo, porque era de Jesus, se não era, se o dia do Senhor era no domingo, não era o motivo. Simplesmente é porque é a oração Pai Nosso que o nosso Mestre Jesus nos ensinou e ponto. Devemos afastar, devemos começar, nós que estamos criando uma casa espírita, começar a exercitar essas questões, nos afastarmos de vez de todas essas
esses atavismos que nós vemos encarnações após encarnações vivendo em outras religiões. Se estamos convictos de que somos espíritas, temos que trazer as nossas interpretações, as nossas vivências, as nossas soluções para os nossos problemas do dia a dia, baseado nas orientações da doutrina espírita, baseado naquilo que nós estamos vendo, tanto da obra de Kardec, principalmente, que é o nosso alicerce, é o nosso início, é aquilo que vai nos movimentar para o nosso crescimento e transformação moral. Devemos tirar essas ilusões, essas questões que foram criadas por interesses escusos de A, B e C. Devemos afastar questões que estão tentando contaminar o espiritismo quando tentam trazer para a casa espíritas dogmas, rituais que nós não devemos admitir, não devemos colocar na nossa casa. Se nós somos espíritas convictos, estamos prontos para abrir uma casa espírita, para seguir os ensinamentos, nós devemos seguir os ensinamentos, primeiramente, do nosso Mestre Jesus, de Kardec, que nos auxiliou, né? E obras basilares depois desse ponto que merecem o nosso respeito e merecem principalmente serem utilizadas devido ao comprometimento e o momento que vieram. Depois disso, devem ser olhados com muito, mas muito cuidado e nunca trazer como referencial obras que não conhecemos, autores que nós não temos segurança em o fazê-los. Nós que estamos nos colocando como espíritas, abrindo uma casa espírita, temos que ter essa convicção. Devemos utilizar os ensinamentos da doutrina espírita e não trazer os atavismos que nós carregamos para dentro da casa espírita. Não devemos montar altar para quem quer que seja. Todos os trabalhadores, todos os apóstolos, todos aqueles que vieram depois de Cristo, todos eles se colocam como serventuários, todos eles se colocam como auxiliares do Cristo. Nenhum deles pediu para ser chamado de santo, nenhum deles pediu para ser colocado num altar, nenhum deles pediu para que se faça promessa para eles, porque eles não são acima, são pessoas acima, ou seres acima de Jesus Cristo. Quando eles se tornam espíritos puros e perfeitos, a amplitude da caridade e do amor deles se expande a um nível crístico. Então não é mais necessário para ele não se contamina com essas vaidades de estar recebendo orações, promessas. Nós devemos deixar isso para os nossos irmãos que estão felizes com as suas religiões. Nós temos que ficar felizes na nossa doutrina, sem confrontar, sem um embate, mas não devemos trazer para dentro da casa espírita questões de outras religiões para fazerem parte do nosso dia a dia, da nossa forma de pensar e de agir, né? Dito isso e feito essa introdução, que também está dentro do capítulo que nós estamos estudando, que é o ponto 21.1.1, através dessas colocações, nós vamos para o item 21.1.1, Pai Nosso, ou oração dominical, que vai de Mateus 6, 7 e 15, e vamos refletir sobre ela, usando exatamente a sequência que nós temos aqui, com os comentários que nos cabem. Vamos lá. O verso 7. Nas vossas orações não useis de vãs repetições como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes de lhe pedirdes. Portanto, orai desta maneira. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não, aí no caso, ele para nessa sequência aí, mas no caso tem o assim seja ou o amém, né? E não nos submetas à tentação, mas livra-nos do maligno, pois se perdoardes aos homens os seus delitos, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas, né? O Pai Nosso, ele finaliza no 13, né? Como vocês podem perceber quando a gente estiver estudando dentro desse contexto do Evangelho, capítulo 7.
capítulo 6, de 7 a 15. Deixa eu só puxar aqui para a minha Bíblia aqui. Verso 6, capítulo 6, 7. Isso, já até o 13, como nós estamos estudando e vendo. Peço perdão só pela quebra da sequência, porque eu estava com a Bíblia aberta aqui em outro ponto para trazer para vocês. E dentro dessa possibilidade que nós temos, e principalmente do que Kardec nos trouxe, nós estamos vendo aí a oração do Pai Nosso, que cessa aqui no ponto 13, né? Como nós utilizamos sempre a aula do professor Severino Celestino, e ela também está no final já, porque ele faz o ministério do Mestre Jesus, e principalmente o Sermão da Montanha, ele finaliza no Sermão da Montanha. Eu vou trazer só para vocês, a título de curiosidade, como é que fica essa expressão até o item 13, né? E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Por isso, não vos assemelheis a eles, porque vosso Pai sabe o que necessitas, antes mesmo que vós lhe peçais. E vós orareis assim: o Pai nosso dos céus, santo é teu nome. Venha o teu reino, tua vontade se fará na terra, quando também nos céus. Dá-nos hoje nossa parte de pão. Perdoa as nossas culpas quando perdoarmos as culpas dos nossos devedores. Não nos deixeis entregues à provação, porque assim nos resgatas do mal. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas faltas, também vosso Pai dos céus perdoará as vossas. E se não perdoardes aos homens as faltas deles também, vosso Pai não perdoará as vossas faltas. Né? Nós trouxemos os versos do Mateus 6, 7 a 15, porque é da forma como está aqui. Né? E aí no item 21.1.2, né, é o que ele começa a refletir, e eu vou ficar travado aqui nessa tela, certo? Eu não trouxe outras telas, não fiz outras colocações, para que a gente possa ver aqui na tela, ou vocês acompanharem em casa, de acordo com a Bíblia de cada um que vocês tenham aí, e pode ficar bem tranquilo com relação a isso. Pai nosso que estás, que é o ponto 21.1.2, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás no céu, né? No céu ou nos céus. Nós já refletimos sobre isso e sabemos que Deus, o nosso Pai de infinita bondade e justiça, ele está em toda a criação, em toda a constelação, em toda a obra, como alguns dizem que não foi realizada pelo homem, né? Quando o homem não a desenvolveu, essas obras materiais que nós vemos, mesmo que tenhamos esse conhecimento que todas as obras que nós vemos, mesmo criadas pelo homem, elas têm a centelha divina, né? A intuição, o despertamento que foi concedido por Deus, nosso Pai, a inteligência que foi desperta, os talentos que ele foi colocado para desenvolver aquilo que nós vemos nesse nosso mundo denso. E quando ele fala que está no céu, nos céus, ou principalmente no céu, é essa relação da divindade, é de algo que está além do nosso conhecimento, é algo, ou um ser, ou um é energia, como qualquer um, da forma como se acha mais confortável, em colocar esse ser que nós ainda não conhecemos, não sabemos se é um ser, se é algo, ou enfim, nós não temos ainda o sentido suficiente para entender qual a natureza, né, de Deus, como ele pergunta no livro dos Espíritos, né, e aí eles respondem que falta um sentido, a compreensão de qual a natureza de Deus, né, como nós também não entendemos a natureza do Espírito, a matéria a qual ele vem, porque nos faltam elementos suficientes, e quando se fala Pai Nosso que estás no céu, né, nós temos essa concepção, e santificado seja o teu nome, como se o nosso Pai já não fosse santo, santificado, se houvesse a necessidade ainda de colocá-lo em santificação, ou que o seu nome, ou que esse ser não tivesse essa expansão maior do que é santo, porque para nós, o máximo de uma perfeição, dentro da nossa linguagem e concepção, seria ser santo. Para nós, isso é o máximo de, vamos dizer assim, de pureza e de perfeição. Só que Deus, o nosso Pai,
que está não nos céus, mas nos elementos a qual nós vemos e de certa maneira, nos deslumbramos quando vemos, e aí são questões do micro ao macro, né? do anjo, como uns chamam, né? Do anjo, do átomo à mônada, né? E vice-versa. Ele está presente, ele está nessa grandeza e expande para tudo isso, né? Então, Pai nosso que estás no céu, devemos ampliar essas questões de nos céus, né? E não num lugar fixo, e santificado seja teu nome. Ele já é santificado, então ele não precisa, ou não está numa conjugação no futuro, como se ele ainda fosse ser santificado. Nosso Pai já é perfeição absoluta. Venha a nós o teu reino, que é o item 21.1.3. Venha a nós o teu reino. Venha, parece que a gente está esperando sentado, e nós sabemos que as leis divinas e naturais, elas são inderrogáveis e tudo necessita do verbo, da ação, do caminhar. Então, pedir ao Pai que traga ao seu reino, o reino dos céus, é uma construção que nós temos que fazer dentro de nós. Nós nos construímos a partir do conhecimento que nós vamos agregando, vamos colocando em nossa vida, vamos ampliando a elevação da moralidade acima de tudo. E quando nós vamos nos moralizando, nós vamos trazendo o reino dos céus para dentro de nós. Então, quando pedimos, venha a nós o teu reino, não é venha a nós da ociosidade, né, de você estar ali parado, estacionado, esperando que algo aconteça, que nós sabemos, dentro da lei do progresso, além da lei do trabalho, principalmente, nós devemos construir esse reino, e aí sim, esse reino vem ao nosso encontro, né? O item 21.1.4, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí nós também já temos essa concepção do fazer a tua vontade, porque nós que estudamos e nós que nos dizemos espíritas, acreditamos e temos confirmação absoluta da relação entre os dois mundos, entre o mundo carnal e espiritual. Nós somos espíritos que estamos habitando um corpo. Então, para nós aqui não é o nosso lar, é o nosso lar transitório. Nós sabemos que é uma expansão e que muitas das vezes, quando nós colocamos seja feita a tua vontade, não é esperando que as coisas vão acontecendo pelo acaso, né? Eu ficar andando numa rua esperando que tudo aconteça, que as coisas caiam do céu, que seja colocado por Deus. Mandar, meu Deus. Não, não é mandar, meu Deus, é trabalhar, é você se movimentar, é você, dentro dessa prece, colocar na mão de Deus, porque muitas das coisas que acontecem conosco no nosso dia a dia, nós compreendemos como algo maligno, né? Ou mal, ou algo imerecido, mas aqueles momentos de dor, de insatisfação, momentos difíceis, eles estão pedindo para a gente saia da zona de conforto e nós possamos progredir através dos talentos que nós vamos despertando, das dificuldades vão surgindo novas criaturas, quando entendem que seja feita a tua vontade, é acreditar. Acreditar vai abaixo do confiar, né? Ter fé é confiar, entregar na mão de Deus. Não, se eu estou passando por isso é porque eu tenho necessidade de estar passando e eu tenho que tirar uma lição disso. Eu tenho que tirar alguma lição que vá me melhorar, por pior que seja, por pior que seja o momento, eu tenho que tirar uma lição para que me impulsione para frente, porque nós estamos sempre em evolução e em evolução nós temos que sempre trilhar o caminho do infinito em busca da perfeição relativa, porque perfeição absoluta só de Deus, nosso Pai, quando falamos na terra como no céu, é porque sim, quando nós voltamos à nossa parte espiritual, como estamos em espírito, nós devemos sim entregar e confiar em Deus que sabe o melhor que nós necessitamos. O item 21.1.5, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ou então dá-nos a nossa parte, né, a qual nós merecemos hoje. O pão nosso de cada dia é aquilo que nós vamos lutando, o pão do corpo e da alma, a necessidade de nutrir esse nosso corpo, ter cuidado dele, mas também a relação de como o nosso Mestre Jesus nos falava que eu sou o pão, né? Aquele que quiser chegar ao meu Pai terá que vir por mim, através do seu evangelho. Eu sou a água viva, eu sou a porta, eu sou o pastor. Então o nosso Mestre Jesus já colocava os meus ensinamentos, os ensinamentos do Mestre como um norte, aquilo que eu tenho que seguir e buscar como algo que faz parte da minha vida.
Eu tenho que ser aquela pessoa que todos os meus atos sejam tão naturais que ninguém mais sabe que aquilo que você está fazendo é algo, fulano fez isso, ele é uma pessoa boa. E isso você já não percebe, os outros percebem, mas você já tem isso forte dentro de você. Fazer a caridade, amar o próximo, fazer ao outro aquilo que você gostaria que ele fizesse a você, isso já faz parte de você como um ser. Então isso para você não é mais nada de algo que lhe remeta ao orgulho, algo que lhe faça se sentir melhor do que os outros ou maior. Não, você já tem isso fixo dentro de você. Alcançamos isso? Claro que não, pois estamos ainda no mundo de provas e expiações, mas estamos no caminho certo. Por quê? Porque estamos seguindo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e temos a doutrina espírita para nos auxiliar a compreender o Mestre, compreender a sua mensagem. Quando compreendemos, não podemos mais trazer dentro das nossas falas, eu não sabia, né? Vamos caminhando ainda na oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas, que está no 21.1.6. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofenderam, né? É aquela questão que o Mestre Jesus também nos traz, né? É amar os nossos inimigos, é o perdão incondicional, perdoar 70 vezes, 7 vezes, termos sempre essas questões e não fazer perdoa como se eu perdoasse. Não, sabemos da lei do retorno, à medida que nós praticamos o bem retorna para conosco, né? Aquilo que eu tenho, eu compartilho, aquilo que eu não sei compartilhar, ou tenho o mal para compartilhar, eu vou ter que saldar aquele débito, não que o outro vá me trazer o mal, mas todos os nossos atos, aquilo que nós cometemos, o bem que nós deixamos de praticar, e principalmente o mal que praticamos, ele retorna. Então, é perdoar as nossas dívidas, as nossas faltas, pelas nossas ações. Não é Deus o carrasco que vai estar lá dentro de um tribunal, né, de você, quando chegar, vai julgar A, B ou C. Não, nós somos o nosso juiz, nós somos os nossos carrascos, nós somos os nossos sentenciadores, nós mesmos nos impomos as penas, e não é Deus que vai nos perdoar. O perdão vai ser dado por nós mesmos à medida que nós vamos tendo atitudes que vão comungar com o ensinamento do nosso Mestre Jesus, né? É não fazer o mal ao outro, é você amar, principalmente amar o próximo como a si mesmo, e não fazer ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você, né? Ou então está sempre, de certa maneira, trazendo essa colocação, não nos deixeis entregues à tentação, mas livra-nos do mal, que é o item 21.1.7. Não nos deixes entregue à tentação, nós sabemos que o nosso Pai nunca nos abandona, Deus, o nosso Pai de infinito amor, Ele está sempre mandando os seus prepostos através dos nossos anjos de guarda, nossos mentores. Nossa casa tem um mentor, nosso professor Eurípides Bassanufo, que vai nos auxiliar nessa sua jornada, assim como outros que se reuniram, como nós temos já, nosso professor Miramês, que nos auxilia com o estudo do Livro dos Espíritos, temos o professor Bezerra de Menezes, temos outros também que se agregam à nossa casa e vão se agregar à nossa casa através do momento que nós iniciarmos o nosso trabalho, e cada um de nós temos o nosso anjo protetor, nosso mentor, nosso anjo de guarda, nossos benfeitores familiares, nossos benfeitores espirituais que estão conosco, comungando nesse momento, a origem desses conhecimentos, dessas palavras que não são só minhas, mas foram construídas pelo estudo ao longo da semana, ao longo desse ano e do ano passado principalmente, tentando trazer sempre a melhor interpretação. Essa não é a interpretação que eu estou exaurindo, não é algo que vocês tenham que aceitar, apenas refletir. Aquilo que vocês, como o nosso irmão Paulo já ensinava, né? Você ter acesso a todas as informações e guardar apenas aquelas que vocês tenham condições de refletir e achar que são benéficas. As outras nós descartamos, porque vai de encontro ao ensinamento do nosso Mestre Jesus, né? Se até o próprio Emmanuel sempre falava, fica com Kardec e Jesus. Para Chico Xavier, se eu falar qualquer coisa que vá de encontro a essas duas orientações, Jesus e Kardec, não me siga, descarte o que eu estiver falando, porque eu vou estar prestando um mau papel e prestando um mau serviço ao nosso Mestre Jesus. Então, esqueça aquilo que vá de encontro a essas duas orientações, né? Não nos deixes entregue à tentação, nós mesmos nos colocamos dentro dela, só que o nosso Mestre Jesus e Deus, o nosso Pai, tem todos esses
prepostos que nos auxiliam. Então, não pensemos que estejamos desamparados, pois estamos sempre amparados. Cabe a nós refletir, acalmar e, através disso, conseguir escutar os nossos mentores que vão nos orientar, seguir a nossa intuição, né? Eu estou falando comigo mesmo, estou ficando doido. Se você diz que é espírita, acredita na interação entre os dois mundos, então você tem que afastar esses pensamentos de você. Você tem que ter convicção, acreditar no que está fazendo, porque não adianta ir para uma casa espírita se você não acredita no que você está fazendo. Se você não acredita do estar lá, se você não acredita que dentro de uma cabine de passe você possa auxiliar, você possa trazer, através dos nossos irmãos espirituais, o alívio de alguma dor, trazer um suporte para aqueles que estão lá, através de um diálogo fraterno. Nós temos que acreditar, temos que ter fé naquilo que nós estamos proferindo, e não adianta ter trabalhadores que não tenham esse comprometimento com o nosso Mestre Jesus, ter essa crença fortalecida, ter essa fé inabalável. Nós não estamos pedindo nada de, como a gente já está acostumado a falar, né, escutar nada sobrenatural, nada fantástico. Nós não estamos pedindo que ninguém mergulhe dentro das fogueiras. Nós, quando eu falo nós, é o Evangelho não pede, como os nossos irmãos que iniciaram o cristianismo, esses novos trabalhadores que estão surgindo ao longo dessa pandemia, essas casas que estão surgindo, novas mentes que estão, independente da religião, estão tentando trazer uma palavra de conforto, devem buscar sempre seguir o caminho do bem, sempre trazer o algo a mais, sempre ter essa fé inabalável, sempre continuar seguindo esses preceitos, e principalmente nós que temos essa consciência dentro da doutrina espírita, devemos ter isso muito forte dentro de nós, sempre trazermos os ensinamentos e livrar-nos do mal, né? Esse mal que nós mesmos criamos. Então, se queremos que Deus nos ajude a livrar desse mal, devemos iniciar a nossa transformação dentro de nós, como cristãos e como principalmente espíritas, né? Cristãos acima de tudo, e espíritas convictos, né? Com força, com garra, com fé, colocar na mão de Deus, mas trabalhar todo dia, levantar, sair. Meus irmãos, a luta não finda quando terminamos as nossas atividades profissionais. Aí sim é o momento que nós nos libertamos dessa amarra inicial que alguns tinham e se libertaram. Vejo isso como uma libertação. Eu tenho tempo agora para fazer aquilo que eu amo de verdade. Porque muitas vezes nós somos levados para atividades que são necessárias para a nossa sobrevivência, mas muitas vezes nós não fazemos aquilo que nós amamos, porque precisamos sobreviver, precisamos ter aquele compromisso, aprender, aquilo nós estamos, de certa maneira, nos talhando, nos moldando, né, pelo cinzel da vida, das dificuldades. E quando conseguimos ter essa benesse de Deus, vamos retribuir com aquilo que nós podemos, cada um dentro das suas possibilidades. E, finalmente, né, o amém, que assim seja, que Deus nos guarde, que Deus nos permita, nos dê força. E aí nós entramos no item seguinte, que é exatamente a perfeição, né, ou a eficácia da oração, no item 21.2, que arremata tudo isso, né, e que nós temos no capítulo 27, o nosso irmão Kardec, o pedir obtereis, e é onde ele tem aqui a qualidade da prece, e tem uma longa explanação que nós devemos estudar no item 27 e 28, para fortalecer, nós sabemos de como devemos, o que pedir, em que momento, a força do pensamento, né? O fervor da prece. O fervor da prece não é sair gritando como fariseu, não é ficar na porta lá do centro, né? Gritando como algumas religiões que botam uma caixa de som do tamanho do mundo, como se Deus ou Jesus tivesse algum problema de audição, quando ele próprio nos ensina que devemos fazer o nosso recolhimento, trazer para o nosso íntimo, e quando ele pede isso, ele não está dizendo que as preces coletivas, ou aquelas que são proferidas entre comunidades, ou legiões, ou dentro de confrades, não vai ser escutada, mas sempre dentro dessa ordem, sempre dentro dessa maneira respeitosa. E o fervor é o fervor da fé, do colocar na mão de Deus, é saber o que pedir. Eu quero passar nesse concurso. Não é isso. Peça para que ele lhe dê força, para que você fique até 2 horas da manhã estudando, que você no dia seguinte, a sua noite de sono possa ser
de certa maneira, possa recarregar suas baterias, que você possa ser intuído para, em certos momentos, você ser direcionado para uma obra, para algo, né? Como tem um palestrante espírita, né? O Haroldo, por exemplo, ele falou que quando ele estava no concurso dele para juiz, quando ele estava na última fase, dormir, teve um sonho, né? Foi dormir e sonhou que ele ia lá, tem uma das fases da prova da magistratura é você ir lá puxar um tema, você vai para casa, você puxa o tema de manhã, vai para casa, de tarde você volta, e é sabatinado sobre aquele tema. E ele disse que sonhou que ele puxava um tema e aquele tema ele não sabia. E ele acordou assustado porque ele realmente não sabia aquele tema. Então, o que foi que ele fez? Ele acordou de madrugada, procurou os livros dele, estavam lá no escritório, lá em outro canto, ele saiu de madrugada, foi lá, passou a noite todo dia estudando aquele tema, e quando ele chegou no dia seguinte, que ele foi lá e puxou o papel, foi exatamente um tema que ele não sabia, que se ele não tivesse acreditado, confiado, ele não teria passado. Aí você pode dizer, ele foi beneficiado, então quer dizer que os espíritos podem rodar a roleta, né, como o pai de Chico queria fazer, e beneficiar alguém. Meus irmãos, é cada um de acordo com o seu merecimento. Ele tinha um propósito, todos nós temos o nosso propósito, e nós já vimos que para o trabalhador, o justo salário, Deus não está lá beneficiando A, ou B ou C, mas se você, dentro dessas benesses, você não sabe aproveitá-la e usa para o mal, você vai criar uma prova e uma necessidade de harmonizar no futuro aquilo a qual você tropeçou. Então, esse tema eficaz da oração é saber o que pedir, como pedir, em que intensidade, né? Nós já sabemos a forma como se propaga a oração, através dos pensamentos que estão envoltos, né, nesse fluido cósmico, a qual tudo se liga, tudo se interconecta. Então, a partir do momento de forma fervorosa, eu peço, falo. E o mais importante, meus irmãos, não vamos pedir, né, não vamos pedir aos irmãos que são colocados dentro desses pedestais. Vamos pedir diretamente a Deus. Nada se faz, nada se faz, nada se concede sem a bênção de Deus. Se não vier e se não for para o nosso bem, ele não concede porque sabe que aquilo vai ser pedra de tropeço. Então, não vamos usar atalhos, vamos pedir diretamente, saber pedir também para Deus, e não para são isso, são aquilo, ou são, né, os sãos da vida, né, os santos, que todos eles são pessoas a qual nós merecemos, que merecem o nosso respeito, as nossas homenagens, mas todos eles são servidores do Cristo, servidores de Deus, eles auxiliam na cocriação, e apenas Deus é que concede ou tira, só Ele pode dar e tirar a vida, só Ele sabe o que é bom para todos nós. Meus irmãos, agradeço a paciência de vocês, eu me estendi um pouco, mas tinha algumas colocações que eu tinha que fazer em auxílio, né? Não pense que essa minha fala é uma fala mediúnica, ou estou incorporado, ou algo nesse sentido, não. Eu tenho que me dedicar, tenho que estudar, refletir, e eu tive muita dificuldade para trazer esse tema, porque eu estava amarrado nessa obra aqui, que estava me trazendo um desconforto devido a essas contradições com relação a alguns pontos, mas eu não estou condenando a obra, ela é uma obra boa, mas que nós temos que ter o crivo da razão, e principalmente a gente confrontar as informações e as fontes, né? E eu agradeço mais uma vez, devolvendo para o nosso querido Eugênio, dentro desse nosso projeto Deus, né? A gente sempre procurando fazer dentro de nós, expandir esse elemento de obra que nós vamos ter, mais esse mecanismo, esse ponto de luz que nós estamos criando dentro do Safra, né? Do Safra Luz, para que a espiritualidade nos cerque, né, do seu amor, da sua caridade, da sua paciência para com todos nós, para que a gente possa, dentro desse nosso projeto Deus, divulgar, evangelizar, unificar e servir cada vez mais.